E eu já vou começar por um lance aqui que, na verdade, eu quero entender junto com vocês o que está acontecendo. Eu já ouvi falar por cima, mas essa semana tivemos mais notícias detalhadas e tudo mais, assim. Que é o One Piece. Antes de tudo, ia lá e entregou a idade. Pô, Inuyasha. Você tava no prezinho, já tava Inuyasha. Ou não é isso? Enfim. Passava na TV Globinho. Fatiado, depois o Cartoon Network passou, entre aspas, certo. Foi injustiça que fizeram, tal qual do Felca. E falou que meu fundo tá bonito. Tá bem, tá bem. Eu caprichei na luz hoje. Menos em mim, né, que eu tô escuro. Mas enfim. Voltando aqui, né. One Piece ganha remake na Netflix com estreia prevista em 2027. Após anos de espera e poucas atualizações, o remake de One Piece, produzido pela Netflix em parceria com o Will Studio, finalmente terá sua estreia confirmada em 2027. Eu gosto que essa galera adora fazer o meu conteúdo soar maçante, repetitivo. Porque eles pegam e escrevem o cabeçalho de reportagem na IA e ela repete tudo em 3 frases o que falou no título. Aí vamos aqui para a parte que interessa. Segundo o anúncio oficial na Netflix oficiais, o projeto se chama The One Piece, que será lançado em fevereiro de 27. A data exata ainda não foi revelada. E por que isso é importante? Porque um dos pontos que mais surpreendeu foi o formato. A primeira temporada terá apenas 7 episódios que devem ser disponibilizados de uma vez no catálogo. A proposta indica uma abordagem mais direta e condensada da história, diferente do ritmo mais lento do anime original. Na nova versão, busca corrigir problemas do anime clássico. Apesar do sucesso gigantesco da obra, os primeiros arcos do anime original sempre receberam críticas por problemas de ritmo e animação datada. Apesar do sucesso gigantesco da obra, os primeiros arcos. Eu li o mesmo parágrafo 2 vezes. O remake surge justamente como uma oportunidade de recontar a jornada de Luffy com qualidade visual mais moderna e narrativa mais fluida. Vamos ver o que a galera dos Ovos Quebrados fala sobre isso. Tudo sobre o remake. Repete a informação aqui. O anime original da Toei conta com mais de 1160 episódios. Caraca, tem que buscar, hein? Sucesso conversando na Netflix, investiu em uma adaptação live action que também conquistou. A gente já sabe disso. Já falou nesse canal. O que é nossa? O espírito da descoberta continua em The One Piece, a próxima série animada da Wit Studio. Genérico. Quantos episódios terá o remake? 7 episódios, já sabemos. Como será uma leva curta, cada episódio terá entre 40 e 50. Ah! Isso é importante. Finalmente uma coisa importante do tudo que a gente tá falando aqui, né? 40, 50 minutos por episódio, então você coloca ali uns 2 episódios e meio no rolê todo. Porque assim, a galera, assim, principalmente o One Piece, cara, vai chegando lá pro meio, o tempo útil de episódio de One Piece dos 22 é 15 minutos, entendeu? Porque tem a abertura, que é longa, aí você tem o recap da semana anterior, que é longo, aí você tem o episódio, aí você tem um intervalo ali que dá uns 30 segundos do episódio, e aí você tem o encerramento do episódio. Então, ali, dos 22 minutos, que era a média dos animes, que você baixava em RMVB, baixei muito One Piece em RMVB, hein? Era 15, 20 minutos só de anime útil que tinha no rolê, tá ligado? Então, 40, 50 minutos são 7, mas coloca em 7 vezes 2, 7 vezes 2,5, vai. Com a história adaptando toda a saga East Blue, até a entrada do cozinheiro Sanji no bando após o arco do navio Baratia. Cerca de 50 capítulos no mangá. Quando estreia, não tem data oficial. Quando sai o trailer, não tem data ainda. Por que lançar um remake? Como dito acima, One Piece é uma das maiores franquias de cultura pop dos animes. Contudo, vários pontos envolvendo o anime original acabam afugentando possíveis novos fãs que têm a curiosidade de entender por que a obra Shiro Oda é tão famosa e tão amada. O principal motivo, claro, é o número de episódios. Com mais de 1000 episódios, One Piece é um dos mais longevos. Mas acaba acuando quem não tem o tempo ou coragem de se dedicar à maratona. Para efeito de comparação, Naruto, outro fenômeno, tem 700... É o fenômeno que a Nath gosta aí, ó. Fã do charutinho, não deixa passar nenhum. Entre os maiores fãs do trabalho do Kishimoto, One Piece longo demais. Outro ponto positivo é que o remake prometeu fazer uma adaptação fiel ao mangá do Oda, tanto a história quanto o traço do autor. O anime original conhecido por esticar
tramas e deixá-las arrastadas com o intuito de não se aproximar muito dos arcos do mangá, evitar o uso de episódios fillers, e The One Piece chega para mudar esse paradigma. Estratégia que também passou a ser utilizada pela Toei, que após quase 30 anos de exibição mudou o formato do anime, agora está lançando o anime em temporadas mais curtas. E é isso. Então, galera, o que eu queria trazer para vocês aqui, além de que, como a Nath sempre fala, charutinho é top, pô. É que por que tá sendo feita essa parada? Primeiro que eu vi uma polêmica por cima, não vi com detalhes, mas vi por cima, que é pra agradar mais o povo do Ocidente. E eu vi que parece que eles querem que eu só não concravo isso porque é esboço, mas que os traços do esboço que já saiu desse The One Piece, eles estão embranquecendo o SOP. Eu acho que não faz o menor sentido essa crítica da galera, porque primeiro é um esboço, e ele é feito um papel branco, né? Então não é a cor final. Agora, se for tudo cor de flashback de One Piece, que é tudo esboço, aí vai ficar zoado. Mas não faz sentido porque o personagem do live action é negro. E por que eu trouxe esse rolê, além dessa parada que é mais superficial, para uma parada mais concreta? Por conta de que, ali principalmente na parte do Omelete, tava lendo ali, o Oda, ele parece que não tem um preciosismo com a obra dele, e isso é muito legal. Ele quer fazer a obra dele chegar nas pessoas independente do formato. E se tiver que refazer o anime, como tá sendo refeito ali, ele vai fazer. E vai trazer mais a parada mais direta que o mangá tem. Isso é legal, isso é maneiro, isso é bacana. E é uma outra forma de você levar o conteúdo, saca? E pelo fato de ele estar sempre olhando tudo muito de perto, traz uma confiabilidade pra gente, porque o que já saiu com a Netflix é interessante, sendo live action. Mas aí entra no outro problema, que vai economizar. Mas será que vai economizar muito? Porque fazendo a conta por cima, ali na reportagem fala que é em torno de 50 episódios condensados em 7. Só como eu falei pra vocês, os 50 episódios ali, eu vou fazer uma conta a moda baralha, sem usar matemática alguma, mas pra gente entender um pouquinho de que vai economizar? Vai. Mas não tanto assim. Primeiro que vai demorar pra caramba pra sair. 7 episódios é pouca coisa pra compilar 50 capítulos. 50 capítulos, né, no rolê. Agora eu vou olhar aqui de uma forma mais enfática. Saga East Blue até o Sanji, quantos episódios? Cerca de 60 episódios. Até chegar no Sanji, que é o período que falou que vai economizar aí. Compilados em 7, né? E como eu falei, 7 vezes 3. Então, dali, vamos colocar assim, 2,5, 3. Vamos colocar de 15 a 20 episódios, assim. É menos da metade dos episódios do anime. Mas, assim, não é 30%. É mais próximo dos 50% dos episódios do anime do que do 30%. E falando de 50 episódios, de um anime de 1.100 e bolinha episódios, a gente tá falando que pra ele contar do jeito que ele quer contar, ele vai lançar uns 500 episódios. Então, assim, ele tá economizando, mas não tá, né? É tudo o marketing do rolê. O marketing da parada. E é divertido ver, porque eu acho que eu até comentei isso em alguma live anterior, que eu indo mais recentemente em eventos de cultura pop, pelo fato do One Piece ter entrado no catálogo do Netflix e ter feito sucesso depois de muito tempo, eu via as pessoas nos eventos usando os cosplays de One Piece que são sim mais acessíveis. E sim, a obra é legal e te dá vontade de fazer um cosplay de One Piece. Só que eu via cosplay da galera, tipo assim, vendo como se fosse atual, uma fase que eu tinha assistido há por baixo uns 10 anos atrás. Há uns 15 anos atrás, entendeu?
Então, assim, que é o contraste. Por quê? Porque tem tanto episódio, mas tanto episódio, que a galera vai fazer do que ela tá vendo no momento, assim. E eu parei e tô tentando retomar, até já falei isso anteriormente aqui de táticas, né? Eu não falei de táticas do que eu tava usando pra retomar o One Piece. Em outro momento, talvez eu fale. Eu vou falar agora, na verdade. Porque tem uma galera que chama One Piece. E eles fazem o que, entre aspas, o The One Piece quer fazer. Que é compilar os animes, tirando a abertura, o encerramento, o intervalo e o flashback do episódio da semana passada, da semana anterior. E isso faz ter episódios, ele se junta 3, 4 episódios num bolo de 30, 35 minutos, tal assim, entende? E isso é bem legal, isso é bem bacana. E, e isso ajuda a gente a otimizar demais o tempo sem perder a história, sabe? Sem perder o lore do rolê. E além disso, eu vi já que tem vários tipos de OVAs e materiais especiais, tipo de filmes especiais sobre arcos assim, na própria Netflix, não sei se eu acho que no Crunchyroll tem também. Então, não é só esse modo de fazer história, é um modo que ele já meio que viu pessoas fazendo e agora tá fazendo de modo oficial. No oficial, sem aspas, né? O oficial era o One Piece. Agora o oficial, sem aspas, é o que teoricamente vai ser com a Netflix. Mas são sim modos de otimizar o rolê. E por fim, é dito, mas não é confirmado, que isso também serve para corrigir questões problemáticas de One Piece. Porque a gente está falando de uma obra que ela tem quase 30 anos, né? Se eu não me engano, que ela é de 97 ou 99. Mas é entre essa faixa de 30 anos. E o mundo, 30 anos atrás, pouco depois do meu nascimento, assim, ele tá bem diferente, né? E tinham coisas que eram aceitas antigamente que agora não são aceitas mais. Então, esses ajustes finos acontecem também e vão continuar acontecendo. E é legal acontecer. Ainda mais para você disseminar uma obra com One Piece e deixar ela mais palatável a quem não tem tanto o costume de consumir obras da Ásia, entende? Vulgo anime. Então, assim, eu acho tudo isso muito válido. Eu acho que tem que acontecer. E, pô, se for uma abordagem envolvente, tal assim, e mais direta, eu acho que ajuda muito a crescer. O único, porém, é que esse rolê que eu acho que eu li na primeira reportagem ali de que a galera reclama do traço. Eu gosto dos traços dos primeiros episódios de One Piece. Ele tem uma estética diferente, assim, mas não é uma estética que desrespeita o mangá. É um traço até certo ponto mais infantil, mais cartunesco, assim. E eu acho que conversa. Lá pra frente vai ficar uma doideira. Entendeu? Mas eu acho que conversa assim. Enfim, são formas de você trazer um conteúdo, né? De trabalhar o transmídia. E do jeito que é feito pelo Oda, com a galera da Netflix, já se mostrou algo bem confiável pra gente dar uma olhada.